A minha opinião política é que não existe almoço grátis, tanto falando em termos espirituais como também em conceitos terenos. Saudações, universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui. Carlos Matheus Bruxel, dia 29 de setembro de 2022. Se esse vídeo te agregar valor, é importante deixar um gostei aqui, para que esse vídeo chegue nas pessoas certas, nas pessoas que estão precisando desse tipo de conteúdo. Pensemos sobre o trabalho para a vida do ser humano, né? O ser humano que nasce, terrenalmente falando, né? Nasce, descobre o mundo, descobre as coisas e então passa por uma transição. Vai para a fase da adolescência, onde há afloramentos, onde há transições nos hormônios, né? E então vai para a fase adulta, outra transição, né? Essa transição da fase adulta é a que mais dura tempo. Ela vai dos 18, 20 anos até o ser humano não ter mais forças. É onde ele adquire suas forças, trabalha com elas até não ter mais forças. E então a outra transição lá no final da vida, onde há um descansar mais sereno, uma visão mais serena do mundo, onde o ser humano consegue se preparar para a morte, que certamente virá para todos. E essas transições ocorrem também na natureza, nas estações do ano. Então isso tudo é muito bonito, né? São componentes da vida. A transição que mais dura tempo, que é a fase adulta, é onde está o esforço do ser humano. Então aqui entra muito a questão de se devo fazer as coisas pelo dinheiro ou devo fazer as coisas que eu gosto. E obviamente, né, o dinheiro é importante, mas é também preciso fazer o que se gosta. Se a gente der uma olhada à nossa volta, a gente vai perceber na internet, por exemplo, o quanto de charlatões que existem, o quanto de conteúdos falsos que prometem alguma coisa e não são realmente. Isso está além da internet, isso está à nossa volta, na sociedade também. Pessoas que prometem determinado conteúdo, que prometem fazer determinada coisa num determinado tempo e não cumprem. Então, ao mesmo tempo a gente percebe inúmeras falhas na sociedade por aí, né? Quem nunca comprou alguma coisa e não se sentiu satisfeito? Quem nunca adquiriu um serviço de algum prestador de serviço e não ficou satisfeito? Então, perceba as falhas que existem na sociedade, as falhas tanto fisicamente falando como também de forma virtual. É por isso que também é preciso desconfiar das pessoas. Pensando em nós, em nosso trabalho, será que vale a pena passar a maior parte de nosso tempo, a maior parte da vida, numa direção que a gente não gosta, em que a vida não é saboreada, em que a vida não é degustada? Então, o ser humano tem tempo, sim. O ser humano precisa usar de seu tempo para investir naquilo que gosta, para dar direção na vida naquilo que gosta, naquilo que realmente quer. E tudo no mundo dá frutos. Algumas coisas demoram mais tempo, outras menos, mas é preciso esforço. O ser humano precisa se esforçar, porque senão, se o ser humano não se esforçar, há por aí a insatisfação tão vista nas pessoas. A insatisfação com a própria vida, a insatisfação com o próprio emprego, a insatisfação com o que o ser humano faz. Isso é muito prejudicial, né? Isso faz mal para o ser humano, isso faz mal para si próprio, isso faz mal para os outros, porque o ser humano acaba prestando um serviço que faz mal para os outros. E assim a gente pode ver muitas falhas, né, nos adultos, em quem está na fase adulta, que acaba passando a maior parte da vida fazendo
um serviço de certa forma inútil, um serviço inútil para os outros e inútil para si próprio. Então é questão de direção, do direcionamento que o ser humano dá para a sua vida. Isso é muito importante, isso é fundamental para não se viver frustrado nos dias de hoje. Então é preciso dedicar o tempo do ser humano naquilo que se gosta, naquilo que se pode fazer saboreando aquilo. E é claro que o mundo não é um lugar justo. As leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus fazem tudo ir e voltar. Tem uma ação e uma reação. Agora, as leis humanas complicam tudo. Fazem do mundo um lugar caótico, não justo, um lugar de muitos defeitos. Então, cada ser humano precisa lutar. Esse não é um vídeo motivacional, um vídeo em que muitos falam por aí sobre a persistência, sobre a disciplina e te dão uma motivação. A motivação, ela vem da disciplina. E o ser humano precisa da disciplina em sua vida. Precisa de uma constância naquilo que ele faz. E precisa trabalhar naquilo que ele gosta. Porque em tudo que o ser humano toca, quem está mais desperto precisa disso. Tudo que o ser humano toca, tudo que o ser humano faz, precisa ser com amor, precisa ser valorizando a vida, precisa ter o amor. E todos os serviços são necessários. Todos os trabalhos no mundo de hoje são necessários. Cada um faz o seu papel. Cada um é indispensável no mundo. Então, o ser humano com suas mãos precisa trabalhar em amor, em consonância, precisa colocar amor em suas mãos, para que se faça a coisa certa. E junto com esse amor, conforme o ser humano vai dando direção para a sua vida, nessa fase tão importante, né, para descansar de forma serena, de forma tranquila, de forma a olhar para o passado e pensar que valeu a pena. Para o ser humano viver essa fase adulta, é preciso a disciplina constante, é preciso uma persistência. Porque tudo na vida dá frutos. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo. E os comentários aqui são muito importantes também. Valeu! Bom, eu não sei a opinião política do meu público aqui, mas independente de quem ganhar ou quem perder, a minha opinião política é que não existe almoço grátis. Tanto falando em termos espirituais, como também em conceitos terrenos. Cada ser humano deve se desenvolver, deve, tanto espiritualmente como também terrenalmente, em seu trabalho. E essa é a nossa bandeira, né? A bandeira, ela se tornou semelhança de um partido político, mas acima disso eu acredito que é a nossa bandeira, a nossa terra, e a gente precisa honrar ela, honrar o nosso país, honrar as nossas raízes, honrar a Deus que nos colocou nessa terra, independentemente de partido político.